O presente vídeo é fruto de uma produção de estudantes do curso de Geografia da UFSCar Sorocaba. Tem por objetivo tratar da questão migratória no município, partindo de uma análise videodocumentada de reportagens e entrevistas, de modo a dialogar com a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Esta lei vem em substituição ao Estatuto do Estrangeiro da década de 1980. Para elucidar melhor as diferenças e os principais pontos desta nova lei da migração, contamos com a fala da professora Carolina Claro. A grande diferença é que o Estatuto do Estrangeiro ele tem uma visão de segurança nacional. Então, ele vê o estrangeiro como uma potencial ameaça à segurança do país. Agora, a lei de imigração, que mudou não só também a nomenclatura, ela traz uma perspectiva de direitos humanos dos migrantes. Ela equipara os estrangeiros aos brasileiros em termos de direitos e, obviamente, também obrigações. Quais são as principais características dessa lei? Essa lei, além da questão de direitos humanos, né, além da perspectiva de direitos humanos, ela traz outros temas que já eram consagrados em tratados internacionais e em normativas infraconstitucionais, principalmente em resoluções do Conselho Nacional de Migração e do Comitê Nacional para Refugiados. Ela traz, por exemplo, a proteção dos apátridas. É a primeira vez que o Brasil tem uma proteção específica na normativa nacional sobre proteção de apátridas, proteção de asilados, proteção dos brasileiros no exterior. Enfim, ela traz várias situações em que o estrangeiro vai ter proteção da Constituição Federal e dessa norma, dessa nova lei, equiparados aos brasileiros, sempre também pensando em algumas limitações constitucionais que existem, por exemplo, cargos privativos de brasileiro nato, direito ao voto, que não foi consagrado nessa nova lei, e outros temas que ficaram de fora, mas mesmo assim ela traz várias novidades, também, por exemplo, um visto temporário para tratamento de saúde, visto para questões humanitárias, enfim, se o estrangeiro precisa de uma acolhida humanitária, algo que nós não tínhamos no Brasil, tivemos por conta da vinda dos haitianos, com a Resolução 97 de 2012 do Conselho Nacional de Migração, justamente porque o Estatuto Estrangeiro, que ainda está em vigor, ainda vai permanecer alguns meses em vigor, tem uma lacuna legislativa bastante significativa com relação à situação atual das migrações no país. A política migratória brasileira tem como princípios combater a xenofobia, não criminalizar a migração, promover a acolhida humanitária, igualdade de direitos e oportunidades, além do acesso igualitário a serviços públicos como saúde, educação e trabalho. É posto que o número de imigrantes tem crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil. Ondas migratórias causadas por conflitos políticos, guerras ou questões econômicas acentuam este quadro. Como exemplo, temos os haitianos, sírios e venezuelanos que buscam em outro país um recomeço. Todavia, nem sempre são essas as motivações do movimento migratório, e seguindo a realidade nacional, Sorocaba também entra nessa estatística, como veremos a seguir, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social. No colo da mãe, proteção e tranquilidade. Um gesto simples, mas com significado para essa família que tem passado por momentos difíceis. O Carlos, a Emily e a Yasmin são da Venezuela. Os três vieram para Sorocaba há 20 dias em busca de uma vida nova. Estamos procurando emprego. Por internet, entregando currículo por conta própria, colocamos anúncios sobre costura, vendas e nossa própria profissão. Estamos fazendo tudo isso para poder conseguir emprego. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 5º país que mais recebeu refugiados. São cerca de 170 mil venezuelanos fugindo da maior crise econômica e política que o país já viveu. O levantamento da Secretaria Estadual da Educação aponta que mais da metade das escolas administradas pelo Estado em Sorocaba tem alunos estrangeiros. Para conseguir se adaptar, esses estudantes passam por um processo de integração e contam com a ajuda de educadores, que são orientados sobre como trabalhar com imigrantes. A nossa equipe conversou com alguns desses alunos e você confere agora. Whitney, Kemia, Sherlande e Efabeth. 4 meninas unidas pela língua e também por sonhos e histórias em comum. Com as famílias, saíram do Haiti há 3 anos. Se conheceram no Brasil, nessa escola em Sorocaba, onde lutam, assim como os pais, por um futuro mais promissor.
em meio aos livros, projetam o futuro. Mais da metade das escolas de Sorocaba, que são administradas pelo Estado, tem alunos estrangeiros. Das 80 instituições de ensino, 47 recebem imigrantes. A escola onde elas estudam é uma delas. E mesmo para quem observa de longe as garotas haitianas, não é difícil perceber. Por aqui, todos os dias, qualquer lembrança de um passado não muito bom, aos poucos, dá espaço a uma nova realidade. Um país diferente, com novos amigos, possibilidades e aprendizados. As notas estão boas? Tá de boa. Tá de boa. É. Ela tá aprendendo, inclusive, a falar gíria. Isso, Foi a primeira coisa que a gente ensinou pra ela, foi as gírias. A Lei 13.445 de 2017 dispõe sobre alguns tipos de vistos possíveis, entre eles visto de visita, visto temporário, diplomático, visto oficial e de cortesia. Sendo que dentre as classificações por finalidade do visto temporário, temos a pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, como é o caso de 2 estudantes da UFSCar Sorocaba que se disponibilizaram prontamente a ceder um breve relato de suas experiências. Olá, meu nome é Léo Santos, formei esse semestre no curso de Administração. Oi gente, tudo bom? Eu sou Gerardo da Engenharia de Produção. Eu sou santomense. Santo Metense fica no continente africano. Sou do Peru e me pediram para fazer um vídeo sobre como tem sido minha permanência aqui no Brasil desde que cheguei aqui. Eu me candidatei na Embaixada Brasileira e eles disponibilizam vaga e eu fui selecionada. Para a regularização do visto, assim, a gente tem um visto que é chamado visto permanência, temporário permanência, que é para os estudantes ou trabalhadores, assim. Todos os anos nós temos que nós estudantes estrangeiros, temos que renovar o nosso visto na Polícia Federal. Isso tenho que confessar que foi um pouco difícil de fazer o trâmite. Às vezes, como vocês sabem, os trâmites são um pouco burocráticos, assim. E cada vez que eu tenho que fazer a renovação é um pouco difícil, tenho que considerar. Mas é algo necessário, acho também, que tenho que fazer. Quando eu cheguei aqui, tínhamos que renovar uma vez por mês, uma vez por ano. Daí, nesse ano aqui, não sei o que, mudou algumas regras e tivemos que renovar 2 vezes por ano. E é uma burocracia muito chata, muitos documentos que temos que entregar e dependendo do país tem taxa que se paga. Eu pago uma taxa de 204 para poder renovar o visto. Como tem sido minha experiência até agora aqui no Brasil? E tem sido assim muito gratificante, assim, feliz. Estou muito contente assim de conhecer novas pessoas. Gosto assim bastante do meu curso, assim como da universidade. E cada vez mais estou me adaptando assim a diferentes costumes assim que temos, né? Quando cheguei aqui, fui muito bem recebida pelos estudantes brasileiros e também por outros estudantes estrangeiros, como de Guiné-Bissau, Angola e Congo. Quando eu cheguei, tinha outros estudantes do continente africano que estudavam aqui. Mostrei as principais diferenças assim, entre meu país, mas porque mesmo que seja assim perto os 2 países, tem algumas diferenças, né? Um dos fatores que foi mais difícil para mim foi a dimensão do Brasil, pois é um país muito grande, comparado com o meu São Tomé e Príncipe, que é muito pequeno. A alimentação também foi muito difícil, pois o São Tomé e Príncipe tem uma diversidade muito grande de alimentos e aqui é arroz e feijão todo dia, portanto isso foi muito difícil para eu me adaptar. E outro fator foi o clima frio, pois praticamente o meu país é calor o ano inteiro e aqui quando é frio é muito frio.
Isso para mim foi extremamente difícil. Muitas dessas coisas importantes, né, para minha adaptação aqui ao país. Eu não me sinto uma cidadã brasileira, né? E se me considero assim um cidadão brasileiro, acho que me considero por certa parte, sim. Pois eu sei que eu cheguei aqui com o intuito de poder ficar um tempo, né? Me formar e depois voltar. Porque meio que já adotei muitas coisas de vocês, sabe? E gosto de muito disso e vou levar para sempre, mesmo que eu for sair do país ou continuar aqui. Mas eu adorei muito, muito mesmo. Bom, obrigado. E beijo. Pensamos o migrante sob duas categorias, né? Então, pegar todos esses grupos heterogêneos com as mais diferentes motivações e tentar encaixá-los em duas caixinhas, que são o migrante voluntário ou econômico e o migrante forçado ou refugiado. Então, o migrante voluntário ou econômico é aquele que saiu do seu país por vontade própria, para fazer um curso, para conhecer, para ter uma experiência, para vivenciar uma religião, enfim. É aquele que teve uma vontade e saiu. O forçado ou refugiado é aquele que saiu por questões alheias à vontade dele, mas que na sua origem o refúgio sempre foi pensado como perseguição. Então era aquele que fugia de uma perseguição por motivos políticos, religiosos, etc. No Brasil, a gente tem uma nova lei, né, de imigração, mas a gente ainda pensa nessas duas categorias. Só que no âmbito internacional, o Brasil é signatário de alguns acordos que incluem graves violações a direitos humanos como uma das possibilidades de conceder refúgio. Então a gente pensa que essa concepção ampliada de refúgio, de repente, vai poder contemplar alguns desses casos que têm acontecido. O ideal seria o de que todas as pessoas pudessem circular livremente. Acho que esse seria o ideal. Mas, como esse é um ideal bastante utópico, acredito que a hospitalidade seria, sim, um caminho que nós nos preparássemos como instituição, como locais de acolhimento para esse migrante. Claro, nós vemos muitos grupos que têm feito isso de uma maneira informal ou formal, organizada, enfim, mas que nós pensássemos maneiras de receber essas pessoas mais como seres humanos e, portanto, né, pessoas que têm direitos humanos e menos como ameaça.